Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora para a nossa quarta aula de inglês. A gente vai continuar o nosso assunto no presente, né? A gente estudou o verbo to be no presente na aula passada. Agora a gente vai estudar um pouquinho do verbo dare to be, tá? No presente. E a gente vai estudar também o verbo to be no passado e a forma do dare to be no passado também. Dare to be no presente dá o sentido de haver ou existir, tá? Então, ó, esse vai ser o equivalente ao a com H, né, que a gente tem no português. A gente vai usar o there is quando a gente estiver falando no singular e o there are quando a gente estiver falando no plural, tá? Isso quando a gente quer dizer que alguém existe, né, ou algo existe, ou quando várias coisas existem. Vamos ver um exemplo, ó. There is a bus on the street. Há um ônibus na rua. Então, tem quantos ônibus na rua? Um só. Então, a gente vai falar o quê? There is, porque está no singular. There is a boy reading a book under a tree. Há um menino lendo livro embaixo da árvore. Quantos meninos tem embaixo da árvore? Um. E ele está fazendo o quê? Lendo o livro. Então, a gente coloca o there is, porque está no singular. Agora, se tivesse vários ônibus na rua, there are buses, né? On the street. There is, aí a gente tá falando there is a boy. There are boys reading books under a tree. Tem vários meninos lendo livros embaixo da árvore, beleza? Então, esse assunto é tão facinho que só tem isso. There is, haver ou existir, né? No singular. E there are no plural, tá? Isso quando é o sentido de a, tá? No presente. A gente também tem o verbo ter, que é o verbo to have, tá? No presente também. O to have vai ser o equivalente em português a ter, tá? Quando é o verbo principal ou auxiliar. No presente, o verbo to have, ele vai assumir duas formas. O próprio have e o has, tá? Uma para o singular, outra para o plural. Vamos ver como é que vai ficar nas frases a forma do verbo to have, tá? E todo mundo tem que concordar com o sujeito da oração. Então, ó, na forma afirmativa, I have, eu tenho. You have. Agora, quando eu quero falar ele ou ela, e lembra do ele ou ela para animais ou objetos, que era o it. Então, a gente tem o he has, she has, it has. Ou seja, na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, o verbo have, ele se torna has, tá? Depois, para o we, you e they, ele vai continuar have. We have, you have, they have, né? Nós temos, vocês têm e eles ou elas têm, tá bom? Então, no singular, a gente usa I have, you have e he, she, it has. Para o plural, a gente sempre vai usar o have, tá? Na forma negativa, a gente só vai pegar o not e colocar depois do have. Ou seja, quando a gente quer negar alguma coisa, a gente vai dizer I have not, you have not, he has not. Só é colocar o not depois do verbo. Nesse caso, quem é o verbo? É o have, tá? Que é o verbo ter. Na forma interrogativa, a gente vai pegar o verbo e passar para frente da frase. Lembra que no verbo to be a gente passava o are, ou o is, ou o am para frente da frase, né? Para poder fazer a pergunta. Aqui, como o nosso verbo é o have, é ele que vai para frente da frase. Então, se eu quiser fazer uma pergunta, eu falo have I, have you, has he. Então, eu só faço pegar o verbo e passar para frente da frase, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha para ajudar a lembrar o verbo have no singular e o verbo have no plural, ok? Outras dicas importantes. Quando a gente vai falar idade em português, a gente diz eu tenho, né? 25 anos, né? Eu tenho. Mas em inglês, eles não colocam o verbo have, que é o verbo ter, tá? Quando eu pergunto para você, how old are you? Ou seja, quantos anos você tem? Você vai responder, I am 25
25, ou seja, eu estou com 25 anos. Porque o que eles pensam é o seguinte, você só tem essa idade nesse ano. Ano que vem você já vai ter outra idade. Então, você não tem, você está. Então, no inglês, a gente responde a idade no verbo to be. Então, se você tá lá, nervoso, tá lá na Disney, e alguém pergunta a sua idade pra saber se você pode ir ou não no brinquedo, aí vai perguntar, how old are you? Aí você vai estar nervoso e fala, I have 25. Aí a pessoa já vai te olhar assim, what? Você vai ter 25 anos pra sempre? Então, você vai dizer, I am 25, quando perguntarem a idade, tá? 25 é a minha idade, mas você substitui pela sua, né? O verbo to have, quando tá usando o isolado, ele vai significar ter ou possuir, tá? Quando eu tenho ou possuo alguma coisa. Se a gente quer falar no sentido de haver ou no sentido de existir, lembra que a gente usa o verbo to be? Então, se eu quero dizer, ó, logo no português a gente já tem a mania de dizer, tem uma pessoa estranha na minha rua. Mas a gente não vai falar em inglês tem, a gente vai falar né? Existe uma pessoa estranha na rua, né? Então, there is a strange person on the street, no caso da rua. Quando eu quero dizer uma pessoa estranha aqui, there is a strange person here, tá? Então, quando a gente quer falar no sentido de haver e de existir, a gente usa o there to be, there is ou there are. Quando a gente quer falar no sentido de ter ou possuir alguma coisa, é o verbo have, ok? O verbo to have também é usado como verbo principal, por exemplo, quando a gente está falando de refeições e bebidas. To have coffee, quer dizer tomar café. To have breakfast, quer dizer tomar café da manhã. To have lunch, quer dizer almoçar. E to have dinner, quer dizer jantar. Então, quando a gente está falando de comer ou beber, é muito comum a gente falar to have também, tá? Então, para acabar o nosso presente, a gente estudou o quê? Verbo to be no present tense. A gente estudou there to be, que é o sentido de haver ou existir. E a gente estudou o verbo to have, que é o sentido de ter ou possuir. Tudo isso aí na forma presente. Para a gente estudar agora no passado, a gente vai estudar os mesmos verbos. O verbo to be no passado, o verbo there to be no passado e o verbo to have no passado. Só que aí, quando a gente está falando, ó, de ontem, de anteontem, do tempo passado, a gente vai mudar o nosso verbo, tá? Quando a gente fala no presente, a gente vai falar o quê? Am, is e are. Quando a gente está falando no passado, a gente vai falar was e were, tá bom? Então, vamos lá. O verbo to be é uma forma irregular. Isso quer dizer que ele tá no passado, no simple past. Então, vai ter uma forma própria, que vai ser o was e o were, né? E cada uma dessas formas vai ter um pronome certo pra gente usar. Então, vamos ver. Lembra que lá no verbo to be no presente, a gente falava I am, you are, he, she, it, is, né? Aqui no passado, né, no simple past, a gente vai usar a forma was, quando a gente vai falando no singular, I, he, she, it, e a forma were, quando a gente vai falando no plural, tá? Então, observe. I was, eu estava. He was, ela estava, né? Ele estava. She was, ela estava. It was, estava, né? Para animais ou objetos. Quando a gente falar de nomes de pessoas, a gente também fala was, tá? Uma pessoa só, né? Miguel was, Joana was, porque a gente pode substituir esses nomes por ele ou ela. Então, tá no singular, então a gente fala was. Então, para memorizar, I, he, she, it, né? As formas do singular, a gente fala was. Menos o you, né? O you, o we ou they, a gente vai usar o were, né? Se escreve were, se fala were, tá? We were, nós estávamos, nós éramos. E o were, você estava, você era, né? Vocês estavam e vocês eram. Lembra que o you a gente usa tanto para dizer você como para dizer vocês. Então, depende tudo do quê? Do contexto da frase, né? They were, eles estavam. João and Márcia were, né? Porque João and Márcia são duas pessoas, então já está no plural, né?
Da mesma forma, Miguel and Joana were, porque são duas pessoas. Então, a gente vai substituir por eles. Então, fica o were como verbo aí, tá bom? E aqui a gente tem a nossa famosa tabela das formas. A gente tem a forma afirmativa, negativa, interrogativa e abreviada. Então, na forma afirmativa, a gente já estudou. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were e they were. Na forma negativa, a gente só faz colocar o not depois do verbo. Então, para qualquer verbo, seja ele verbo to be, verbo to have, there to be, a gente sempre vai colocar o not depois do verbo. Então, se eu quero negar alguma coisa, I was not, you were not, eu só faço colocar o not depois do verbo. E nesse caso, o nosso verbo é o was ou o were, tá? Da forma interrogativa, do mesmo jeito. Eu pego o verbo e passo para frente da minha frase. Então, was I, were you, was he, tá? E, por fim, a gente tem a forma negativa, que é abreviada. Do mesmo jeito que a gente fazia lá no verbo to be, a gente vai colocar o apóstrofo aí no not. Então, I wasn't, you weren't, né? He wasn't. Então, a gente vai abreviar, só colocando ali o apóstrofozinho no not, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? It was too cool yesterday. Estava muito frio ontem. Too cold, desculpa, falei cool. They were not good students. Eles não eram bons alunos. Were you occupied when I called to you? Você estava ocupado quando eu te liguei? Observe que aqui é uma pergunta, né? Você estava ocupado quando eu te liguei? Were you occupied when I called to you? Ó, o were veio para frente da frase. Então, a gente já sabe que é uma pergunta. E, além de tudo, tem o ponto de interrogação, tá? E Mary wasn't the main actress. Mary não era a atriz principal. Olha aqui, ele usou a forma negativa abreviada, o wasn't. E a gente usou o was porque a gente está falando de Mary, que é uma pessoa só. Tranquilo? Esse foi o nosso verbo to be, né? No passado, a gente usou was e were. E assim como a gente tinha o there to be no presente, a gente também tem o there to be no passado. Também significa haver ou existir em português, né? Em inglês, a gente vai falar there was no singular e there were no plural, tá bom? Então, vamos ver, ó. Para afirmar alguma coisa. There was a car in the street. Havia, porque está falando no passado, né? Um carro na rua. There, no plural. There were 2 books in my bag. Havia 2 livros na minha bolsa. Então, ó. There was um carro. Estava falando, né, de um objeto. Então, there was a car in the street. Só havia um carro na rua. E there were 2 books in my bag. Então, tinha 2 livros. É o plural. Então, a gente fala there were. Quando a gente quer negar alguma coisa, lembra o not depois do verbo. There was not a car in the street. Não havia um carro na rua. There were not 2 books in my bag. Não havia 2 livros na minha bolsa. Então, para negar, a gente coloca o quê? O not depois do verbo, que no nosso caso é was ou were, tá? E por fim, para perguntar, a gente pega o verbo, que é was ou were, e passa para frente da frase. Então, se eu quero perguntar se havia um carro na rua, né? Eu pergunto, was there a car in the street? Havia um carro na rua? E se eu quero perguntar se havia 2 livros na minha bolsa, eu pergunto, were there 2 books in my bag? Havia 2 livros na minha bolsa. Então, eu fiz o quê? Passei o verbo para frente da frase, tranquilo? Para finalizar, a gente tem a forma abreviada, que é there wasn't e there weren't, tá? Do mesmo jeito que a gente fazia, abreviava lá no verbo to be, tá bom? Esse é o nosso assunto de hoje, gente. A gente teve alguns assuntos aí, mas nós só temos 2 folhinhas de exercícios para fazer, tá bom?
Então, eu vou colocar aí no grupo quais são as páginas e quais são os exercícios que a gente tem que fazer. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.